Pessoal, vamos lá. Correção de mais um exercício de matemática aplicado no dia 31 de agosto, tá? No GR8. Representação geométrica de números complexos e módulo do número complexo. Vamos para a questão número 1. Vamos lá. A questão número 1 dizia assim: dados os números complexos Z1 menos 4 mais 2i, o Z2 é um imaginário puro, veja, menos 3i, não tem a parte real. E Z3 é um número real, 4. Localize no plano complexo os pontos correspondentes a cada número. Então, vamos lá. Então, vamos localizar no plano cada número complexo que ele nos deu. Esse plano ele vai ter o eixo X como sendo o eixo real e o eixo Y como sendo o eixo imaginário. Quando não tiver I, o meu número, ele é real. Quando tiver I, ele é imaginário. Aí fica na vertical. Vamos dar uma olhadinha aqui no número complexo Z1. O número complexo Z1 é menos 4 mais 2i. A parte real é menos 4. Parte real. E a parte imaginária é o 2. Então, vamos colocar menos 4 para a parte real. A esquerda da origem é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o valor imaginário é 2. Então, o eixo imaginário é o eixo vertical, que seria o y no plano cartesiano. Agora, no plano chamado de Argand-Gauss, ou plano complexo, o nosso antigo eixo y agora é eixo dos imaginários. Vale 2. Então, você vai simplesmente fazer o pontinho, menos 4, correspondendo com 2. Esse é o ponto Z1, que daqui para frente a gente não vai dizer ponto, a gente vai dizer afixo ou imagem do número complexo. Tá ok? Z1. Vamos para Z2. O número complexo Z2, ele já é imaginário puro, veja. Menos 3i. Significa que a parte real é 0. Veja, se eu for fazer aqui o ponto, que é chamado afixo ou imagem do número complexo, a parte real, o antigo valor de x, não temos. E o valor da parte imaginária, quem acompanha o i, é o menos 3. Então, esse ponto está representando a forma geométrica aqui, que é Z2, nós vamos colocar no ponto, lá no plano cartesiano. Então, 0 e menos 3... vou marcar apenas o valor no eixo imaginário, menos 3, já que a parte real é 0. Então, menos 1, menos 2 e menos 3. Prontinho. Parte imaginária. Agora, dá uma olhadinha no Z4. Z4 é o número real. Quer dizer que eu não tenho a parte imaginária. Como é que seria o afixo, o ponto? Seria a parte real valendo 4 e a parte imaginária não há, o valor que acompanha i é 0. Então, vamos marcar 4 e 0. Como o antigo eixo x agora é a parte real, que vale 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou marcar apenas o ponto em cima do eixo real, já que o valor que acompanha i não existe, significa que o valor imaginário é 0. Já aqui em Z1, nós tínhamos o chamado afixo, o ponto que representa o número complexo Z1, como sendo a parte real menos 4 e a parte imaginária 2. Então, esse ponto que está representando o número complexo é chamado de afixo ou imagem do número complexo. E lembrando que agora esse plano a gente não chama mais de plano cartesiano, vamos chamá-lo de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Por que ele é chamado de plano complexo? É porque ele vai envolver valores reais e valores imaginários.
Questão número 1, bem tranquila. Só para afirmar, então, veja que eu marquei Z2 como sendo menos 3. Esse ponto aqui é o afixo ou imagem do número complexo, Z2. E 4 é um número real, Z3. Prontinho. Localizamos os pontos chamados de afixo ou imagem do número complexo. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 é justamente o contrário. Ele já dá a representação geométrica e ele pede para a gente passar para a parte algébrica. Olha o que ele diz na questão número 2. Determine os números complexos correspondentes aos pontos A, B, C, D, E na figura abaixo. Determine os números complexos correspondentes aos pontos, ou seja, saímos da forma geométrica no plano complexo, plano de Argand-Gauss, e ele quer a forma algébrica. Veja o ponto A. O ponto A, confirme aí comigo, está em ciminha do eixo X, em ciminha do eixo real. Concorda comigo, então, que o ponto A, como está em ciminha do eixo X, eu tenho o valor do X, 3, e o Y, a parte imaginária, 0. Então, você vem aqui e faça a representação desse ponto. O número complexo Z na forma algébrica. A parte real é 3 e a parte imaginária é 0. Só que não há necessidade de escrever 3 mais 0i. Basta escrever que o meu número complexo Z vale 3. Geralmente representamos o número complexo por Z, tá ok? Mas você pode colocar qualquer letra, não tem problema nenhum. Vamos para o ponto B, em ciminha do eixo Y. Quem é o eixo Y? É o eixo imaginário. Se nós estamos em ciminha do eixo Y, que é o imaginário, significa que a parte real, X, vale 0. Então, vamos lá. O B em ciminha do eixo Y. Em ciminha do eixo imaginário. Significa que eu tenho o Y, que é 2, e a parte do X, que é a parte real, é 0. Como é que vai ficar esse número complexo que eu vou chamar de Z? Vai ser a parte real 0, mais a parte imaginária representada pelo Y, que é 2. 0 mais 2i é o próprio 2i. É um número imaginário puro. Não temos a parte real. Vamos para o ponto C. 2 e 1. Parte real, valor de x. Real é 2. E a parte imaginária, o valor do y, é 1. Então, 2 e 1 vem aqui. 2 e 1. Então, o meu número complexo, ele será o número complexo 2, que é a parte real, mais a parte imaginária, que é 1. Então, 1i. Só que ninguém escreve 1i, basta escrever i. Então, o número complexo será 2 mais i. Essa é chamada forma algébrica do número complexo. E o ponto é chamado de afixo ou imagem do número complexo. Vamos para o ponto D. A parte de x, que é a parte real, é menos 2. E a parte do y, que é imaginária, menos 1. Menos 2 para x, menos 1 para y. Então, menos 2 e menos 1. Esse é o afixo. E a sua representação algébrica será z é igual a menos 2, que é a parte real, menos 1i. Menos 1 é a parte imaginária. Então, o meu número complexo ele será representado por menos 2, menos 1i, basta escrever menos i direto. Essa é a forma algébrica, menos 2 menos i, e aqui eu tenho um afixo ou imagem do número complexo. Tá ok? Vamos para o ponto E.
o valor real, 1x, eixo x, e o eixo imaginário, que é o eixo y, é menos 1. Então, 1 e menos 1. Vamos para o ponto E. 1 e menos 1. Então, o meu número complexo z será 1, que é a parte real, menos 1, i, parte imaginária, menos 1. Então, eu escrevo simplesmente que o meu número complexo será 1 menos i. Prontinho. Terminamos a questão 2. Correção. Prontinha. Vamos para a próxima.